Olá, Aquário, bem-vindo ao canal Eremita Tarô. Hoje nós vamos fazer a sua leitura da semana, uma leitura mais explicativa, uma leitura mais detalhada. Antes eu fazia essa leitura mensalmente, mas eu agora resolvi trazer para vocês semanalmente. E estou postando em outra plataforma também. Então, eu espero que vocês gostem. Pelo que eu estou vendo, eu comecei isso no início desse ano, né? Elas estão sendo bem recebidas, está sendo bem positivo. E continuo fazendo, né, aquela leitura da energia da semana com aquelas 3 cartas para vocês. Sempre lembrando, né, que é uma leitura geral, pode não ressoar com todos. E caso isso aconteça, dá uma olhada no seu ascendente, na sua lua, Vênus ou Júpiter. Enquanto eu embaralho aqui as cartas também, peço licença para entrar na energia de vocês, para que meu anjo da guarda, meus mentores, me intuam nessa leitura palavras assertivas, palavras de sabedoria, palavras que tragam esclarecimento para vocês, né? Que seja uma leitura clara, verdadeira e abençoada para vocês essa semana. Vamos lá, Aquário. Vamos ver o que a gente tem de bom, né? Essa semana para vocês. A carta do diabo, o 3 de paus, a rainha de ouros, a sacerdotisa, o ás de paus, a morte, a rainha de espadas, o 7 de copas e o 9 de espadas. Bom, a gente começou aqui com a carta do diabo, né? A carta do diabo, eu vejo assim, ele me falando de excessos, né? Mas eu vejo também alguns pensamentos negativos. Alguma falsidade, alguma mentira. Eu diria que o que vocês precisam é se libertar de pessoas que possam estar trazendo para vocês a negatividade, algumas armadilhas. Eu vejo aqui algumas dificuldades, né? A carta do diabo, ela me fala muito de vícios, né? Dos excessos. Então, tudo que é muito não faz bem. Então, eu diria que vocês precisam tomar cuidado com as manipulações, né? Exatamente, que fala de excesso. Isso termina trazendo um estresse, termina te trazendo mais dificuldades, né? E eu vejo vocês aqui exatamente no momento querendo que essa mudança aconteça, querendo seguir em frente e deixando exatamente o que não serve para trás. O que o diabo está te trazendo, eu diria que vocês precisam largar. O que está tentando te manipular, o que está tentando dificultar a sua vida, colocar alguns pensamentos negativos na sua cabeça, eu diria para vocês deixarem isso para trás. Porque eu vejo aqui vocês num crescimento, né? Mostrando aqui um progresso,
E isso vai trazer para vocês muita positividade, muita fartura, muita vontade de doar, né? De ajudar ao próximo. A rainha de ouros é aquela rainha que é muito ligada ao trabalho. Por isso, eu falo aqui para você se afastar, procurar novos caminhos, novas jornadas, novas mudanças, para te trazer positividade, porque é um momento de você mostrar a abundância, a sua prosperidade, a sua gentileza, né? É como se fosse aqui uma mãe. Apesar de ser uma pessoa ligada ao trabalho, pensando em ganhos materiais, é uma pessoa também que sabe nutrir, né? Abraçar um filho, ajudar um filho, a ser generosa com o filho, a ser gentil. É como se fosse uma boa mãe mostrando o lado bom, o lado positivo, né? O lado da abundância, o lado que você, mostrando que você se dedicando, você consegue chegar nos seus objetivos. É a mesma coisa aqui, a carta da sacerdotisa, que é uma carta que ela fala de intuição, de você seguir a sua intuição, né? De tirar da cabeça as suas emoções reprimidas, deixar isso para trás. Eu vejo aqui, quando eu vi aqui essas mentiras, essas armadilhas, eu vi uma pessoa tentando parar a caminhada de vocês. E eu vejo vocês aqui numa mudança, precisando seguir em frente o caminho de vocês. E essa manipulação aqui segurando vocês. Então eu vejo aqui, ó, essa rainha tirando vocês disso e colocando exatamente vocês para seguirem o caminho de vocês. Mostrando essa gentileza, abraçando vocês como uma mãe, entendeu? E tirando vocês disso. Então eu vejo aqui, ó, vocês seguindo a intuição de vocês, usando o seu poder feminino, né? Mostrando que as suas respostas estão dentro de você. Você que pode sair dessas coisas, apesar de ter alguma pessoa, né, que as cartas da corte normalmente representam outras pessoas. Pode ser até você mesmo, mas termina representando uma mãe, uma irmã, uma pessoa próxima de você, que saiba lidar com esse tipo de problema, te orientando. Por isso que ela fala que as respostas estão dentro de você. Porque eu vejo vocês aqui com caminhos sendo mostrados, um caminho de crescimento, de prosperidade, né? De fartura. Eu vejo aqui vocês querendo desvendar os mistérios e procurando novas jornadas, novas ideias, novos projetos. É aquela coisa da ação, da impulsividade, né? De começar, de mostrar o poder, o seu potencial. Porque a carta da morte é aquela carta que ela traz exatamente os rompimentos, fazendo as suas mudanças internas. Essas transformações que você precisa fazer dentro de você, mudar, né? Mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir. Então, isso tudo traz para vocês um novo começo. Eu vejo, eu vejo aqui vocês numa relação muito forte com o trabalho. E essas transformações aqui positivas, né,
te mostra vocês num momento de mudança, de transição, colocando vocês em outro caminho. Porque a carta da rainha é aquela carta que corta aquilo que não serve para vocês, né? Quando você supervaloriza muito as coisas, ela vem e corta, para não te deixar exatamente nessa angústia, nessa confusão. Para não te deixar confusa, ela vem e corta. Porque o que você precisa nesse momento, ó, é de equilíbrio. A carta da Rainha de Espadas é aquela carta que mostra que você precisa ter cabeça aberta e ter muita sinceridade, né? Para captar exatamente aquilo que é necessário para você. E o que não for necessário para você, ela manda embora. Ela tem aquela espada exatamente para cortar. Então é isso, ó. Muita coisa, você está supervalorizando coisas que não têm necessidade e está terminando confundindo e deixando a sua cabeça meio que com a mente meio que bloqueada, não conseguindo sair do lugar, não conseguindo ter pensamentos positivos, te trazendo com pensamentos ao contrário, pensamentos negativos, né? O 9 de espada é uma carta que fala de sofrimento, de angústia. E não é isso que a gente quer para você, Aquário. Vamos ver aqui o que a espiritualidade manda mais para vocês. Qual o recado, né? Para vocês não ficarem assim, ó. Uma já pulou. Que é o 7 de ouros, outra aqui também. O 9 de paus. Vamos pegar aqui. E o As de copas. Aqui me mostra vocês tendo oportunidade de começar novos projetos, um novo plantio, que eu diria, né? Agora, você precisa aguardar, porque o que você precisa é se restabelecer, é se cuidar, é se autovalorizar, né? É mostrar que você é capaz de muitas coisas, mas você precisa sair dessa sensação de fracasso que você está, né? Você não fracassou, você simplesmente precisa ter paciência para as coisas irem acontecendo, mas devagar. Nada pode ser feito correndo, né? E para isso você precisa se autovalorizar. A carta da Lua, né? Precisa cuidar do seu amor próprio, né? E mostrar que você não fracassou. Você, nesse momento, você está cansada dessas lutas. A Lua, o mundo. Olha, eu vejo aqui uma finalização de um ciclo e o início de um outro melhor ainda. Eu vejo você reequilibrando a sua parte financeira. A Lua, ela me fala de momentos que você precisa sair das ilusões, né? Aqui eu diria para você se desiludir, né? Foi o que falou na outra carta a sacerdotisa. As respostas estão dentro de você. Então, você precisa, nesse momento, usar a sua intuição, né? Deixar um pouco de ser sonhador, de ser sonhadora, para não ficar nessas confusões, nessas dúvidas, né? Exatamente o que fala aqui, ó. Muita coisa te levou à dúvida e começa a mexer com o seu mental. Então, a carta da Lua
às vezes ela não pode mostrar com clareza exatamente o caminho que você precisa tomar, né? E te deixa um pouco confusa. E isso termina mexendo com a sua cabeça. Só que eu vejo vocês aqui concluindo esse ciclo, como eu falei, e iniciando um ciclo melhor ainda, com sucesso, com celebração. Eu vejo vocês aqui celebrando, então eu preciso de falar para vocês aproveitarem, né? Porque o problema financeiro que você passou, isso foi finalizado. Você está aqui, ó, iniciando uma nova caminhada. Então aproveita isso, aproveita essa conquista, celebre, tenha alegria. Eu vejo vitória, eu vejo boas energias aqui para você, Aquário. Isso vai chegar para você, mas você precisa aguardar, precisa ter paciência. Vamos aqui para o próximo recado. O Rei de Ouros, o 6 de Espadas, e o 4 de Espadas. O Rei de Ouros, ele fala muito de equilíbrio, né? De você perseverar naquilo que você quer, de investir aonde você acha que você precisa investir. É uma carta que ela fala da sua lealdade, da sua ambição, né? Apesar do seu coração bondoso, você precisa investir em você mesmo, buscar o seu equilíbrio financeiro, que é o que fala aqui, ó, que você vai conseguir equilibrar o seu financeiro, porque você está começando uma nova jornada, né? E essa escassez financeira que você passou, ela foi embora com a jornada que você cumpriu. E aqui está te mostrando exatamente o seu poder material de equilibrar o seu financeiro, de investir em você mesmo, né? Porque eu vejo você como uma pessoa de negócios e deixando para trás o que não te serve mais. Isso ficou para trás. Todas essas coisas aqui acabaram, porque a carta da morte rompeu isso tudo, tirou isso tudo. E vocês, então, em novas caminhadas, em novas mudanças, em novos objetivos, né? E agora, para você começar essa nova caminhada, você vai precisar dar uma pausa, né? Para você fazer a sua caminhada saindo desse esgotamento e dessa sobrecarga que você estava, de tudo isso que você passou, né? Isso mexeu muito com você, né? Essas falsidades, essas mentiras, essas traições. Você precisa se desligar de qualquer ruído externo. Se retira, vai para um santuário, né? Se desligue um pouco. Eu diria para você se energizar, não, se carregar suas baterias. É isso que eu queria falar. Carregar suas baterias, se recuperar, relaxar e deixar as coisas fluírem. Tá bom? Aquário, é isso que eu tenho para vocês essa semana. Eu espero que vocês gostem. E na próxima semana eu volto com mais cartas para vocês. Até!